Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao call de resultados do último trimestre da PRIO. Eu sou José Gustavo, gerente de relações com investidores e tesouraria, e serei anfitrião desse evento. For those who want to follow us in English, a free translation of the presentation is available on the PRIO IR website. We also have an interpreter for simultaneous translation. Please choose the sound channel icon on the bottom of your Zoom screen. A apresentação e os comentários sobre os resultados serão realizados pelo CEO da PRIO, Roberto Monteiro, o CFO, Milton Rangel, e o COO, Francisco Francilmar. Eles apresentarão os resultados e logo em seguida ficarão disponíveis para a sessão de perguntas e respostas. Nesse momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes. Para realizar perguntas ao vivo, basta utilizar o recurso do Zoom Raise Hand, ou levantar mão, e para realizar perguntas escritas, basta enviar através do recurso Q&A. Ambos os recursos podem ser vistos na barra inferior da sua tela. Esse evento está sendo gravado e será divulgado através do website de Relações com Investidores da PRIO. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, baseiam-se em crenças e premissas da diretoria da PRIO, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros dependentes de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados da companhia e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações. Gostaria agora de passar a palavra ao Roberto Monteiro, nosso CEO. Por favor, Roberto, pode prosseguir. Boa tarde a todos, bem-vindos ao nosso call de resultados do quarto trimestre de 2022. Eu vou começar aqui o call, como sempre, passando alguns destaques do ano, do trimestre e obviamente, nesse call do ano. E aí depois vou passar para o Francilmar, que vai falar um pouco sobre a parte operacional, e o Milton, que vai falar sobre a parte financeira, depois eu retorno. Bom, o ano de 2022 foi um grande ano para a PetroRio, mais um grande ano para a PetroRio, junto com as cotações de petróleo que foram mais altas do que os registrados nos anos anteriores. Nós tivemos um forte desempenho operacional, e isso, casado, fez com que a gente conseguisse quebrar diversos recordes na companhia. Então nós estamos falando de receita, estamos falando de EBITDA, estamos falando de lucro líquido, também estamos falando de lifting cost, né? Eu acho que uma das grandes estrelas aqui no quarto trimestre foi o nosso lifting cost de $8,6 por barril, o menor já registrado. A média do ano também foi a menor já registrada, e assim por diante. Então essas duas coisas alinhadas, elas proporcionaram à PetroRio um grande resultado. Bom, em paralelo a isso, nós também fomos muito bem sucedidos em alguns outros eventos, né? Nós fomos muito bem sucedidos na campanha de frade. Lembrar que nós perfuramos o ODP4 com bastante sucesso, uma produção inicial bastante além das nossas expectativas. Isso fez com que a gente desse início à segunda fase da campanha de frade. Essa campanha de frade, segunda fase, também além das nossas expectativas, como a gente viu recentemente aqui no nosso fato relevante de hoje, na verdade, com a produção desse primeiro poço da segunda fase. Fomos muito bem sucedidos também no front de aquisições. A gente conseguiu completar o negócio de Albacora, a gente conseguiu incorporar a Domo, conseguimos comprar uma sonda de perfuração também, que nos dá muita flexibilidade, né, para a nossa carteira de projetos, e também conseguimos finalizar, ou pelo menos dar entrada na NP, na transação de Itaipu, que é um outro campo que fica ali mais ao norte. Do lado social, a gente continuou contribuindo com a sociedade, devolvendo para a sociedade. Ao longo do ano, a gente implementou a Reação Offshore, um projeto que dá bastante orgulho. Treinamos 240 pessoas, contratamos 80 pessoas delas, essas pessoas, a grande maioria, para o offshore mesmo. E aí nós, através de um modelo de mistura dessas pessoas, nós conseguimos popular a plataforma de Albacora Leste, fizemos uma transição super bem sucedida,
enfim, e um início de produção também muito bem sucedido. Esse início de produção de albacora começou agora em janeiro. Tá? Em paralelo a isso, a gente continua olhando com muito carinho, com muito cuidado as nossas pessoas de dentro da PetroRio e, finalmente, estamos realizando o nosso primeiro relatório de sustentabilidade que a gente deve divulgar ainda no primeiro trimestre, talvez até o final de março ou um pouquinho para frente, mas enfim, ele já está em uma fase muito avançada. Passando aqui para o próximo slide, então, queria apontar algumas coisas que a gente já falou. Eu acho que o principal destaque, de novo, é o lifting cost mesmo, 8,6 no trimestre, 10,7 no ano de 2022, então muito forte. Um outro item importante para que a gente tenha sempre em conta é a produção. Nós largamos ali em 2022 com 30, um pouco em janeiro e tal, 30 mil barris por dia, 30 e poucos mil barris por dia. Ali a média do primeiro TRI 35, nós finalizamos em 47,6 e hoje, claro, depois desse primeiro posto da segunda campanha de frade, depois de albacora, a gente está começando a chegar próximo, esses dias agora batemos um recorde de produção da companhia, estamos chegando próximos aqui a 80 mil barris por dia. Então, enfim, a companhia praticamente 100% de aumento, de 47 no quarto TRI, claro que é uma média, né? Para 80 mil foi um dia que nós chegamos ali, mas enfim, a ideia é a gente conseguir transformar esse um dia numa média de produção. Essa é a nossa luta. Tá? Então, enfim, um ano muito forte e já começamos também com o primeiro trimestre bastante forte. Outro ponto de destaque também é a posição de caixa. Nós fechamos o ano com 1 bilhão e 800. Claro que grande parte desse caixa já foi investido na compra de albacora. Em janeiro, quando nós tivemos o closing de albacora, grande parte desse caixa foi para finalizar a operação. Bom, eu vou passar para o Francilmar, ele vai falar sobre a parte operacional, aí depois eu volto mais ao final para falar um pouquinho de ESG e para falar um pouquinho dos próximos passos. Muito obrigado. Olá pessoal, obrigado Roberto. Vou assumir aqui então a parte do desempenho dos ativos no slide número 5. Bom, o ano realmente foi um ano transformador para a companhia, né? Vou focar aqui na parte de produção, né, dessa tabela, e a gente vai observar aqui que o campo de frade realmente foi o grande vencedor do ano, né, o que mudou o jogo. A gente saiu de uma média no primeiro trimestre ao longo de 21, em torno de 15 mil barris, produzindo aí no último TRI do ano passado mais de 30 mil barris. Então, mais do que dobramos a produção do campo. Isso gerou para a companhia, a gente saiu dos 30 mil barris lá no início do ano passado para o final do ano com 47 mil barris. Então, a gente aumentou em 50% praticamente a produção da companhia toda através do desenvolvimento de projetos, né, execução de projetos em água profunda, por aí vai. Então, com isso resulta, obviamente, na ajuda bastante aqui de redução de lifting cost. Vou passar um pouco mais de detalhe. O mais importante para a gente aqui é a evolução através de projetos orgânicos na companhia, né? Então vamos aqui para o slide número 6, detalhando um pouco mais sobre o lifting cost. Como sempre, é um objetivo muito grande aqui da companhia, a gente conseguir ter o melhor custo possível para que a gente seja o mais resiliente, aguente o máximo a volatilidade e as incertezas do mercado. O que está na nossa mão, a gente vai sempre procurar fazer o melhor possível. Esse ano, esse trimestre, a gente conseguiu chegar ao menor patamar que a gente já viu. Bom, os próximos trimestres a gente deve ter uma variação, uma forçação para cima, porque estamos assumindo um campo novo, que tem um custo, até que ele se acomode, um investimento maior ali para garantir uma segurança e uma confiabilidade melhor, mas depois a gente vai perseguir sempre trabalhar nos menores níveis e é esse patamar que a gente gosta de trabalhar. Seguindo aqui para o slide número 7, eu vou detalhar um pouco mais o campo de frade. Bom, ao longo do ano, realmente o grande destaque é a campanha de perfuração. Eu vou detalhar um pouco mais especificamente a revitalização lá de frade. O navio em si operou muito bem, né? O último TRI, em termos de eficiência da unidade do FPSO, foi muito boa. O problema que machucou aqui foi basicamente um poço MUP3. A gente tinha colocado ele em produção
mas por problemas mecânicos aí do sistema de completação, a gente acabou tendo que parar ele. Esse poço ele está em manutenção agora, então nós estamos perdendo uma produção em torno de 2.500 barris, que está prejudicando essa eficiência, já que aqui na PetroRio a gente contabiliza eficiência de produção, o que é produção esperada versus o realizado de fato. Como esse poço está devendo uns 2.500 barris, acaba prejudicando um pouco esse número. Mas nos próximos, acredito eu que um mês, um pouco mais do que isso, a gente vai ter resolvido esse problema. Bom, aqui no slide número 8, eu queria detalhar um pouco mais com vocês a parte da revitalização do campo de frade. Realmente a companhia ela muda um pouquinho de patamar em termos de capacidade de execução e os resultados eles realmente são muito bons, que vão gerar trabalhos mais no futuro. Detalhando um pouco aqui mais, a gente terminou a primeira fase inteira ainda no ano passado, né? A gente colocou 2 poços para produzir e 2 poços injetores. Os produtores, o ODP4 continua mandando muito bem, né? Um poço que é o maior produtor do campo, tem um nível de pressão e produção estáveis. O MUP3 teve esse problema que eu mencionei, a gente está trabalhando para retomar ele, estamos com a sonda lá agora reparando e vamos trabalhar aí para os próximos 30, 60 dias voltar com a produção. Os injetores estão funcionando bem, a gente já começa a perceber os primeiros sinais de pressão, né? Melhorando o reservatório nos outros lados, e aí isso vai melhorar a curva de declínio dos reservatórios, dar mais um pouco de confiança para o futuro. Bom, a segunda fase a gente iniciou, como a primeira a gente conseguiu antecipar bastante em termos de tempo e custo, então a gente começou a segunda fase, 2 poços produtores já foram perfurados, o injetor nós estamos concluindo a perfuração dele, eu diria que também mais 30, 60 dias a gente deveria estar com esse poço concluído e iniciando a fase de instalação dele. Esse poço ele vai dar suporte para o reservatório da DP4, né, que vai conseguir estabilizar um pouco melhor e prolongar esse nível de produção e pressão dele. Bom, dos novos produtores, a gente iniciou a produção dele no final de semana passado. Esse poço ele surpreendeu muito bem, a gente está divulgando o resultado dele agora, o que vai dar mais força ainda, né? Esse poço produtor MUP5, dá para ver nessa imagem aqui do canto direito, né, que é a imagem longitudinal do campo. Esse poço ele está aqui nesse primeiro reservatório, na parte de cima, que é o maior reservatório do campo. Ele representa quase 50%, aí são quase 500 milhões de barris. Então mostra que é um reservatório que tem ainda mais potencial do que a gente imaginava. Então todo o resultado que a gente coletou aqui, né, na primeira e segunda fase vai ser insumo, né? A gente vai usar para estudar e nos aprofundar tanto nos reservatórios já conhecidos, né? Essa figura do lado direito mostra essas figuras amarelas aqui, são os reservatórios atuais que estão em produção em corte. Então, vários desses reservatórios expostos que a gente colocou em produção, eles mostram um resultado muito positivo que dá digamos, uma informação que tem muito mais áreas aqui e um potencial muito melhor, muito maior que a gente tem que explorar. Então, a gente já está com a força de tarefa aqui trabalhando para detalhar e elaborar um novo plano de mais alguns poços para a gente perfurar. Do lado esquerdo aqui, né, discutindo sobre essa terceira fase que está em estudo, mostra uma imagem aqui da vista de cima do campo de frade. Essas figuras aqui coloridas, né, esses polígonos aqui, chamado Maracanã, Paru, Banduri e por aí vai, eles são prospectos, né, não são reservatórios que estão em produção, são prospectos que têm potenciais de produção, eles são ali na mesma idade, são reservatórios, são regiões similares, digamos assim, a que a gente produz. Então a gente está com um estudo avançado e ao longo desse ano de 2023 a gente pretende fazer um poço para investigar pelo menos 2 prospectos desses. Talvez consiga encaixar alguma saída aí, pode ser que a gente explore um pouco mais. Mas isso de uma forma geral, a gente está coletando informações que já foram, né, observadas desses reservatórios conhecidos e a gente vai investigar um pouco mais esses próximos prospectos de forma a ter uma terceira fase já, digamos, hoje já certa. O que não está certo é a quantidade exatamente de poços. Então, a princípio, ela vai ocorrer depois do campo de frade, então, ou de Oahu, então nós estamos falando aí segundo semestre de 2024. O que pode acontecer, e a gente vai lutar como sempre para tentar antecipar uma coisa ou outra, conforme a gente conseguir equacionar a questão de ter recursos, né, equipamento, material de poço, material de subsídio para conectar esses poços. Então, resumindo a história, a primeira e segunda fase da revitalização do frade foi um sucesso, reuniu muita informação promissora para a gente ter garantia que vai ter sim uma terceira fase
E no futuro a gente vai detalhar um pouco mais exatamente como é que vai ser isso, tá bom? Então vamos seguir aqui para frente, para o slide número 9. Vou falar aqui sobre o desempenho dos campos de Tubarão e Polvo ao longo do ano. Foram campos que performaram muito bem em termos de estabilidade, não teve grandes investimentos, então foi mais uma questão de declínio natural. Somente que no último trimestre a gente realmente teve um soluço grande, a gente teve uma parada de 2 postos, um por problema de BCS, né, e outro por problema de subsídio elétrico ali. Nós estamos trabalhando para reparar esses postos, não conseguimos voltar ainda, mas ao longo dos próximos 30 a 45 dias deve estar voltando esses postos. E aí ao longo de 23 a gente vai programar pelo menos tentar colocar um poço a mais em Polvo para compensar o declínio e manter aí o nível de produção do campo ao longo do ano. Então, sem mais grandes novidades para Tubarão e Polvo neste momento. Seguindo aqui para o slide número 10, falando de Wahoo, o campo está numa fase de desenvolvimento, né? Então todos os equipamentos e grandes itens foram contratados, estão em fabricação, é mais um processo agora de acompanhamento, lutando aí para que todos os prazos e preços sejam obedecidos. A gente continua vendo aí o campo e lutando para ter o início da produção final do primeiro tri, já vendo alguma coisa empurrando para o início do segundo, e estamos lutando ainda para manter como a gente programou anteriormente. Bom, próximos passos que são mais importantes aqui são realmente a obtenção das licenças ambientais, tanto para perfuração como para interligação. Já está um processo bem avançado dentro do IBAMA, e a gente acredita que ao longo desse ano a gente recebe isso de forma a seguir com a nossa campanha. A fase de perfuração está programada para iniciar aí no segundo semestre. A sonda que está sendo mobilizada, a Hunter Queen, a sonda que a gente adquiriu, está sendo mobilizada para o Brasil, vai passar por um processo de manutenção final e vai para o campo aí provavelmente em julho. A final do ano aí, lá para dezembro, a gente começa o processo de lançamento do sistema submarino. Tá? Então, com isso é o Wahoo, não tem nenhum grande alerta, está tudo caminhando conforme planejado. No slide número 11, eu vou detalhar um pouco mais o campo de Albacora Leste. Bom, como todos sabem, a gente adquiriu em finalzinho de janeiro, então estamos basicamente com um mês em operação do navio. Está caminhando bem, está caminhando dentro do que a gente sabia e esperava do campo, né? Então tem uma força-tarefa muito grande trabalhando para a melhoria da confiabilidade dos equipamentos e da eficiência operacional. Isso é basicamente grande trabalho de manutenção realizando nas diversas áreas do navio, desde o casario para melhorar a qualidade dos camarotes, melhorar a condição de trabalho para as pessoas, como lá nos módulos de operação, seja no sistema de geração de energia, compressão, injeção de água e vários outros. A gente está trabalhando muito para melhorar a manutenção, né? Investindo muito nisso para melhorar a confiança que a gente tem e, por consequência, a eficiência. Então isso está dentro do nosso plano, nós temos um orçamento grande para gastar aí nos próximos 18, 24 meses e estamos correndo contra isso. Ao longo dos próximos meses nós vamos obter mais resultados desse trabalho já. O começo a gente sabe que vai ser difícil, não tem nada fácil, mas a gente confia aí que nossa turma, que já sabe muito bem o que fazer, vai colocar mão na massa e a gente vai entregar o que tem que entregar. Bom, em paralelo a isso, tem um trabalho que a gente está detalhando e correndo atrás também, que é mais ligado à parte subsídio e poço, para conseguir colocar, tanto reparar a parte de integridade subsídio, algum outro poço que tem. Ao longo desse ano a gente vai fazer isso. Nós estamos agora num processo de detalhamento e conseguir materiais para fazer esses projetos. Então, ao longo dos próximos trimestres, aí a gente vai atualizando conforme for evoluindo. Então, o campo está performando mais ou menos em termos de eficiência no nível que estava. A Petrobras, a gente não conseguiu ainda implementar nenhuma grande mudança. A gente precisa de mais alguns meses para ir refletindo a melhoria da eficiência que a gente persegue aqui dentro da companhia. Então, com isso, eu concluo aqui a minha parte. Agradeço demais todo o empenho de todos os parceiros e fornecedores que possibilitaram os grandes resultados que a gente teve ao longo desse ano de 22 e seguimos confiantes aí para o ano de 23. Tem muita coisa para fazer. Passo a palavra para o Milton. Obrigado, Francilmar. Uma boa tarde a todos. Bom, continuando a nossa apresentação falando do desempenho financeiro, slide número 12, o quarto TRI de 22, enfim, teve uma queda aqui na receita total, comparado ao quarto TRI de 21 e comparado até aos trimestres de 22. Isso é essencialmente explicado por uma decisão nossa de segurar um pouco as vendas nesse trimestre, né? No final do ano a gente observou uma piora no mercado de frete, no mercado de comercialização de óleo, os descontos vieram mais altos e a gente tomou a decisão de estocar 2 milhões de barris
no Caribe, para evitar ficar vendendo o nosso óleo neste cenário pior. Então, a gente vendeu apenas 2,3 milhões de barris no quarto TRI de 22 e isso ocasionou essa queda na receita, né? Foi uma decisão estratégica nossa que se mostra até acertada, porque o mercado aí no início do ano vem melhorando as condições comparado ao que a gente recebeu de algumas propostas aí no final do ano passado, tá? A gente resolveu abrir a linha de despesas de comercialização para fins gerenciais, né, para explicar um pouco melhor os nossos números, que nada mais é do que são despesas relacionadas a essa atividade de trading, de comercialização de óleo. No caso aqui desse trimestre, a gente teve esse custo com a armazenagem desses barris que eu comentei. E a partir de agora, né, como uma companhia maior, com volume de negociação de barris muito maior do que a gente tinha no passado, vai ser natural a gente ter uma série de despesas de comercialização que a gente vai explicar ao longo dos próximos trimestres. Então a gente vende uma receita total, a gente tem essas despesas de comercialização e depois a gente entra nessa receita FOB, que é o Free On Board, que seria a receita de uma venda direta do nosso FPSO, até para a gente poder comparar também com os trimestres anteriores, tendo em vista que a gente agora também passa a ter mais liberdade para fazer vendas que não sejam somente FOB, tá? Então, 174 milhões de dólares no trimestre, acompanha essa justificativa da redução de barris vendidos no TRI. Resultado das operações, 129 milhões de dólares, um EBITDA de 168 milhões de dólares, que foi muito puxado por essa linha de outras receitas operacionais, que nada mais é do que um ajuste contábil aqui, por conta desse aumento de produção expressivo em frade, né, do poço ODP4, a gente teve um ganho no reconhecimento aí de uma redução do VPL de abandono de frade, porque como o ODP4 aumentou a produção, esse abandono foi estendido em alguns anos e o VPL dele reduz. E esse impacto da redução é reconhecido nessas outras receitas. Mas quando a gente olha o EBITDA ajustado, que expurga esses eventos contábeis e não recorrentes, a gente teve um EBITDA ajustado de 116 milhões de dólares, uma margem de 67% nesse trimestre, tá? E um lucro líquido aí no trimestre de 189 milhões de dólares. Então, quando a gente olha o ano acumulado, a gente fala de uma receita total de 1.250 arredondados, um EBITDA ajustado na ordem de 900 milhões de dólares, com uma margem de 73%, então, portanto, um resultado operacional bem forte, e um lucro líquido de 711 milhões de dólares, tá? Um aumento aí de 193% comparado ao lucro líquido anual de 2021. Seguindo aqui para o próximo slide, número 13, falando sobre o funding da companhia, na foto do final do ano a gente tinha uma posição de caixa bastante robusta, superior a 1,8 bilhões de dólares, e um cronograma de amortização também bastante dilatado, né? A gente tem algumas dívidas de working capital que vencem em 2023, 2024, e a gente tem um bond internacional de 600 milhões de dólares que vence em 2026, e a gente tem também a debenture, duas séries de debentures locais que foram integralmente swapadas para dólares. Então esse é um passivo que a gente vê realmente em dólares, que, enfim, a gente tem amortização ao longo dos próximos anos e também bastante concentrado ali para depois de 2027, tá? Então, uma situação bastante tranquila, né, de amortização de passivos ao longo dos próximos anos. E essa posição de caixa, ela cairá, né, ela já caiu depois do quarto TRI de 2022 por conta dos eventos sabidos, né, da aquisição do closing de Albacora Leste, né, e da aquisição da Domo Energia, né, que a gente utilizou uma grande parte desse caixa. Mas para a foto de final de ano, a gente tem uma companhia com custo médio de dívida de 5,8% em dólares, então uma taxa bastante competitiva para uma empresa do nosso porte, para o mundo do jeito que está, né, bastante estressado do ponto de vista de juros lá fora e aqui no Brasil, e uma duration de 3,17, que
também, enfim, deixa a gente confortável aí para os investimentos que a gente tem no nosso curto prazo. Seguindo para o slide número 14, evolução do caixa líquido, a gente faz um gráfico depara do terceiro TRI de 22 para o quarto TRI de 22. Então a gente parte de 255 milhões de dólares, a gente teve um EBITDA de 117, EBITDA ajustado. A gente teve um impacto bem positivo de capital de giro, que é essencialmente redução de recebíveis. A gente recebeu o caixa de uma série de off-takes que caíram agora nesse quarto TRI. Do ponto de vista de CAPEX, a gente teve uma saída de caixa relevante. Isso aqui é majoritariamente o CAPEX de Frade, que a gente está fazendo agora na segunda fase, e uma parte também do CAPEX de Wahoo, que a gente tem um compromisso grande aí ao longo do ano. Bom, resultado financeiro, impostos, e com isso a gente chega num caixa líquido no quarto TRI de 22 de 381 milhões de dólares. Tá? Seguindo aqui adiante para o slide número 15, a gente vê a evolução da dívida líquida ou caixa líquido dividido pelo EBITDA ajustado dos últimos 12 meses. Então, como a gente acabou de ver, a gente é uma companhia caixa líquido na foto do quarto TRI de 2022, 380 milhões de dólares de posição e uma alavancagem de menos 0,4, negativa por causa disso, por ser caixa líquido. Então, absolutamente sob controle. E apesar desse desembolso de caixa no início do ano de 2023, a gente vai ver, enfim, no próximo resultado trimestral, mas ainda assim mantém uma disciplina financeira grande, mantém um nível de alavancagem baixo para a gente conseguir seguir e honrar bem os nossos compromissos futuros. Tá? Com isso, eu passo a palavra ao Roberto, que vai falar um pouco sobre ESG e sobre os próximos passos da companhia. Agradeço a todos aí, uma boa tarde. Bom, obrigado, Milton. Vou falar um pouquinho então de ESG e aí depois a gente fala dos próximos passos. Com relação aos pontos de ESG, eu gostaria de começar com a sustentabilidade, porque essa vai ser uma novidade aqui para a gente. Nós estamos finalmente fazendo o nosso relatório de sustentabilidade. Ele vai ser divulgado agora entre março e abril, muito provavelmente, mostrando como a PetroRio trata a questão de meio ambiente, a questão socioeconômica e assim por diante. Um número só que eu queria trazer aqui como um spoiler desse negócio é a nossa pegada de carbono, que eu acho que foi um trabalho muito interessante, e tem sido um trabalho interessante, e vai continuar sendo no futuro, que nós temos reduzido nossa pegada de carbono consistentemente. A nossa média do ano de 2021 foi de 31,4 quilogramas de CO2 por barril, e nossa média de 2022 já foi em 26,8 quilogramas de CO2 por barril de óleo produzido. E esse número eu posso dizer para vocês que já se encontra num patamar bastante inferior a esses 26,8. Então, enfim, todo aquele nosso trabalho que a gente faz de eficiência operacional, ele é, por um lado, economicamente viável e, por outro lado, ele é ambientalmente viável também. Vocês vão poder ver isso bastante bem no nosso relatório de sustentabilidade. Um segundo item a chamar a atenção aqui, que nos traz muito orgulho, é o projeto Reação Offshore. Como eu já falei no início, a gente treinou 240 pessoas. Dessas 240 pessoas, nós contratamos 80. E as outras, esse saldo de pessoas, eles podem vir a trabalhar no offshore, seja na PetroRio, seja em outras empresas do setor. Então, enfim, contribuindo de alguma maneira para a sociedade. Depois disso, continuamos incentivando todos os projetos que nós sempre trabalhamos muito próximos, o Reação, Todos na Luta, Irmã Dulce, Orquestra Neo Gibá, Favela Brás, enfim, vários deles. E por último, continuamos com aquele olhar para dentro, também da companhia, com os nossos colaboradores. Nós continuamos com as nossas atividades internas, como corrida, trekking, fisioterapia, shiatsu, meditação, yoga, tudo isso tanto no nosso escritório aqui em Botafogo, quanto nas nossas unidades offshore. Bom,
Passando aqui para o último slide que diz respeito aos próximos passos, tem as coisas que a gente sempre faz, né? Obviamente o foco contínuo em segurança, saúde dos nossos colaboradores e terceiros. Essa companhia não existe sem segurança, essa companhia não existe sem saúde, sem pessoas, né? E também o foco contínuo em M&A. Então, quer dizer, essas duas coisas elas estão no nosso DNA, elas sempre vão existir e tal. Mas, independentemente disso, além disso, as coisas importantes nesse próximo trimestre que vão acontecer, eu acho que são muito operacionais. Nós temos hoje uma campanha que está acontecendo em Frade, então nós já entregamos o primeiro poço, conforme a gente viu no fato relevante de hoje de manhã cedo, com uma produção de 8 mil barris por dia. Nós vamos entregar o segundo poço de Frade, muito provavelmente antes do final do mês, ou talvez no comecinho do mês que vem, entre final de março e começo de abril. Estamos pensando numa terceira fase já para Frade também. Então esse vai ser um grande foco operacional nosso. O outro grande foco operacional vai ser Albacora Leste, a gente melhorar a eficiência operacional de Albacora Leste. A gente tem tido dias bons, a gente tem tido dias ruins. É claro que a nossa intenção é ter sempre dias bons, tá? Então esse vai ser um outro grande foco. Nós estamos fazendo o workover de Tubarão Martelo, temos 2 poços ali também para fazer workover. E finalmente a instalação de Wahoo. Nós já temos que grande parte dos itens já estão contratados, dos serviços e assim por diante. Ainda estamos em etapa de preparação, mas essa etapa de preparação já começa a chegar perto da implementação, né? Na segundo semestre do ano a gente deve começar com a implementação de Wahoo. Então existe toda a preparação para isso, para que a gente possa ser bem sucedido do ponto de vista operacional. Esse vai ser o nosso grande foco nesse trimestre: operação, a entrega dos nossos projetos, entrega operacional. Eu acho que a gente vem cumprindo e, enfim, essa vai ser a nossa tônica. Um último item também que a gente trabalhou bastante no primeiro TRI e a gente já resolveu de alguma maneira, a gente vem trabalhando até agora, eu acho que a gente já resolveu, aquela questão do estoque de óleo, que nós viramos o ano passado com um estoque de óleo um pouco mais alto do que o normal. Nós viramos o ano com 2 milhões de barris armazenados no Caribe, e aí nós já vendemos esses 2 milhões de barris ao longo aqui desse primeiro trimestre. Então a nossa venda no primeiro TRI vai ser muito forte, né? Em grande parte em função desses 2 milhões de barris que a gente já recuperou, né? A gente vai virar do primeiro para o segundo trimestre, provavelmente com estoque muito mais baixo do que a gente virou em dezembro do ano passado. Bom, isso é tudo. Queria agradecer muito a garra e a determinação dos nossos colaboradores, que mais uma vez fizeram com que essa entrega acontecesse dentro da nossa cultura PetroRio, e a gente já falou um pouquinho também sobre isso no nosso release de resultados. Pessoas, resultados, inconformismo e ousadia. Então os nossos colaboradores todos, muito obrigado à sociedade que nos acolheu, aos órgãos reguladores também que nos acompanharam ao longo desse longo processo de Albacora. Enfim, e com isso queria abrir para as perguntas. Muito obrigado. A gente vai iniciar agora a sessão de perguntas e respostas. Quem quiser fazer uma pergunta pode usar o recurso de raise hand ou levantar a mão para que a gente habilite seu microfone. E quem quiser fazer pergunta por escrito pode usar também o botão de Q&A e a gente vai ler a sua pergunta. Tá? A gente vai começar aqui com uma pergunta enviada por escrito do Pedro Soares, do BTG. O Pedro perguntou sobre a notícia recente, né, de tributação de exportação e pede para a gente comentar como fica também o nosso apetite para novas aquisições e também como fica a nossa disposição para pagar dividendos ou fazer buybacks nesse contexto.
Eu acho que esse é um assunto quente, mas também é um assunto bem novo, né? Então, a realidade é que não existe muito o que falar além do que nós já vimos, todos aqui viram as reações, né, dos diversos lados com relação a essa a essa tributação. É óbvio que fazer uma tributação de 10% em cima da nossa receita, sim, não tem como dizer que ela seja favorável ao investimento. A PetroRio é uma companhia que sempre reinvestiu. Nós nunca pagamos dividendos, nós sempre reinvestimos o nosso lucro, reinvestimos todo o nosso resultado em aquisição de ativos, em investimentos produtivos para poder, enfim, aumentar a vida útil de campo, gerar emprego, até mesmo pagar mais impostos na frente, assim por diante. Então, assim, na margem é difícil dizer que isso ajude a que a companhia tenha mais investimentos. Dito isso, os nossos projetos eles são robustos. A gente sempre trabalhou com vamos dizer assim, um preço de petróleo bem conservador quando a gente fez análise de investimento, pensando numa grande volatilidade do preço de petróleo, como já aconteceu lá atrás, por exemplo, na época de Covid, assim por diante. E aí, bom, nós não temos uma volatilidade, mas nós temos esse negócio. Tudo que a gente leu é igual ao que vocês leram, aparentemente uma coisa temporária, mas a gente tem que ver como isso evolui, né, daqui para frente. O Emiliano, não sei se... O Emiliano é nosso responsável pela área jurídica, regulatória, então não sei se você tem alguma outra... Como o Roberto falou, a medida é muito nova, né? Essa medida provisória foi editada ontem, as reações as mais diversas, eu acho que todo mundo está acompanhando. Nós estamos acompanhando muito de perto, tanto diretamente como através das entidades de classe que representam o setor, e eu acho que ainda é muito cedo para ter uma avaliação precisa do andamento disso. Acho que a gente vai ter algum tempo agora, ao longo dos próximos dias e meses, para ver o desenrolar desse assunto. Perfeito. Obrigado, Pedro, pela pergunta. A nossa próxima pergunta é do Christian Audi, do Santander. Christian, seu microfone está liberado, pode falar. Obrigado, Zé. Vocês me ouvem? Sim. Fala, Christian, como vai? Fala, Roberto e time, tudo bem com vocês? Parabéns, primeiramente. Mais uma vez, vocês, é incrível como vocês conseguem entregar do lado operacional e financeiro, então parabéns para vocês e o time todo da PetroRio. Tá? Eu tinha duas perguntinhas rápidas e uma mais de médio prazo. As rápidas são... essa dinâmica que você explicou, Roberto, vocês conseguiram vender esses 2 milhões de barris, dá para você dar uma ideia, foram preços bem melhores do que você estava vendo lá no fim do ano? E a outra rapidinha era, o Francimar falou da dinâmica de custo de extração, né? Parabéns mais uma vez por esse recorde aí de 8,7. Só para entender um pouco mais como é que você vê isso vai ter que aumentar, né? Como vocês já comentaram, mas só para a gente ter um pouco de ideia do que esperar no decorrer do ano. E daí eu tinha uma terceira, mas se você puder começar com essas duas, por favor. Fala, essas realmente são rápidas. A gente, em dezembro, estava vendo descontos da ordem de quase $20 o barril. Então, o que a gente olha não é só a cotação do Brent, né? É o Brent menos o desconto. Então, lá atrás, em dezembro, a gente estava vendo assim, um preço muito deprimido. A gente chegou a receber bids ali de $19 de desconto, assim por diante. A gente achou que estava completamente fora da realidade e optou por não vender. E agora a gente acumulou esse estoque, está vendendo. Ainda não voltamos aos patamares normais, né? A gente sempre falou dos patamares normais, que giravam em torno de $3 na média, 2 para Frade, 4 para Barão Martelo. Enfim, essas coisas variam um pouquinho, mas elas se encaixam mais ou menos ali. Então, nós ainda não chegamos nesse patamar, mas a gente já está falando de vendas com desconto abaixo de 10, 9, 8, 7, vendemos a 6. Então, assim, tem uma média, mas as coisas começam a baixar. Então, eu acho que no frigir dos ovos foi uma boa decisão, que o preço do petróleo, ele mais ou menos se manteve, né? Se você olhar, quer dizer, parte disso está sendo precificado em março, parte vai ser precificado em abril, então a gente também não sabe, mas pelo menos
Você vê assim que não houve uma grande queda, né, na cotação do petróleo com relação, teria sido precificado em janeiro, porque teria sido entregue em dezembro. Então, se olha a média de janeiro versus a média que nós estamos hoje, versus a média de possível de março, de abril, eu não acho que a gente tenha grandes problemas com relação ao Brent. Sim, o desconto melhorou sensivelmente, né? Eu diria que pela metade. Então, eu acho que foi bem sucedido. Esse TRI a gente tem que zerar a pedra, e aí, por isso nossa venda vai ser bastante forte. Com relação ao lifting cost, eu acho que esse 8,6 realmente foi uma marca excelente que a gente conseguiu atingir. Com a entrada de Albacora, é normal que essa marca suba um pouquinho, tá? Nós esperamos aqui alguma coisa a mais na casa de 10, esperamos uma coisa de 2 dígitos, tá? Talvez entre 10 e 11, alguma coisa por ali, porque a Albacora entra, a gente está ainda se acostumando com um ativo, está se adaptando, enfim, tem todos os ajustes que tem que acontecer do lado de produção, do lado de eficiência e assim por diante. Então, eu acho que a gente não deve ficar em 8, 9, eu acho que a gente deve ir para alguma coisa entre 10 e 11. Ótimo. E só para finalizar. Depois, obviamente, nossa tendência vai ser cair, principalmente com a entrada de Wahoo. Aí sim, aí a gente vai para... Aí, com o Albacora e o Wahoo, eu diria para você que a gente vai para baixo dos 8, mas aí é ano que vem. Joia, obrigado, Roberto. E daí, só para finalizar, essa terceira fase de frade, e parabéns mais uma vez com os resultados da segunda fase de frade, como é que foi essa dinâmica? Você tem a capacidade de poder continuar esses estudos e, ao mesmo tempo, ir atrás de Wahoo? Você teria que tomar uma decisão entre uma terceira fase e o Wahoo? Fala um pouco sobre essa dinâmica, por favor. O Wahoo e frade, eles são sequenciais, Christian. Então, a terceira fase nós havíamos desenhado lá atrás, no início, para que fosse... A segunda. Desculpa. A segunda fase já seria depois de Wahoo, né? Aí nós trouxemos a segunda fase inteira para antes de Wahoo. A terceira fase hoje, a gente também quer tentar antecipar pelo menos um pedaço dela para antes de Wahoo, porque é um investimento mais rápido, né? Você faz o investimento e já coloca óleo no sistema. Então, a gente está trabalhando, mas vou deixar o Francimar falar aqui. O prospecto está bem definido, aquela questão dos prospectos, existe a questão dos equipamentos, mas talvez possa falar um pouco disso, né? Como é que... Talvez só para dar um pouco mais de cor para todo mundo, assim, conforme a gente vai executando os poços, né? Lembrar que ao longo da primeira e segunda fase a gente já perfurou 7 poços. Dentre esses poços a gente investigou não só o reservatório principal, mas testou alguns outros horizontes. E aí ia confirmando ali, tendo mais informação, achou óleo aqui, achou óleo ali. Isso vai alimentando, digamos assim, né, a nossa equipe para estruturar e montar um plano para novos poços. A gente já tem ali 1 ou 2 ali já meio que amarrado, né, potenciais produtores, deve sair algumas coisas a mais. A investigação dos prospectos, aí é um potencial diferente, né, não está na mesa. Cada prospecto daquilo que a gente testar e encontrar sucesso, encontrar óleo, um óleo bom, dali vai nascer mais potenciais poços. 1, 2, depende do volume da descoberta. E aí tem outra equipe trabalhando em paralelo que é atrás de equipamentos, tanto para poço, né, como para fazer a conexão submarina. Então, a questão aqui, Christian, é a gente tratar com o mercado para ver se consegue os equipamentos a tempo. Se conseguir, aí a gente eventualmente pode puxar e já executar antes, sem digamos, se machucar muito o cronograma de Wahoo. E como a gente está cada vez melhorando mais, afiando a ferramenta, executando, entregando postos mais rápido, a gente vai... E o que pode acontecer com o Wahoo, assim, o que pode, vamos dizer, se você falar, vou colocar mais um pouco de coisa antes de Wahoo, você atrasa um pouquinho a perfuração. Então, ao invés de entrar com os 4 poços de uma vez, com os 40 mil, pode entrar escalonado, sabe? Você entra com poço, 2, 3, 4, 5. Que é interessante porque você colocou mais óleo no sistema com frade. Como o Francimar falou hoje, a gente já tem pelo menos 2, nós já teríamos, né, espaço para pelo menos 2 poços na terceira fase produtores, tá? Mas a questão toda, ela fala com equipamento, né? E equipamento, eu digo assim, a principal coisa é linha, né? E serviço subsea também e tal. Então, a gente está trabalhando nisso, eu acho que tem uma boa possibilidade, mas a gente continua firme aqui trabalhando.
Perfeito. E último follow-up rapidinho. A Albacora Leste, você deixou bem claro, né, que tem meses bons, meses é uma coisa um pouco volátil, né? Dias bons e dias ruins. Desculpa, de dias. Mas assim, net, como é que você está se sentindo agora que vocês estão, né, com a mão na massa ali, do potencial de melhorias aí no decorrer do ano, talvez um pouco mais conservador, dado o que vocês estão vendo até agora, ou não? É a mesma expectativa do que antes? Christian, está bem dentro do que a gente imaginava, tá? Eu vou falar que o Francimar fala, a gente montou aqui como se estivesse domando um touro, né? Um cavalo tá ali e tal, pula e tal. Mas eu acho que está bem dentro. Mas, Francimar, talvez você queira dar um detalhe mais técnico. Posso passar mais um pouco de informação? É assim, de uma forma geral, tá muito encaixado no que a gente previa. A gente já estava dentro da unidade há bastante tempo, né? A transição, a gente ficou com equipes na unidade por 6 meses, então deu tempo para a gente mapear tudo, e agora é um momento de muito serviço, né? A gente está com dezenas de diferentes fornecedores trabalhando para resolver. Então, é aquela hora de uma grande reforma, é isso que nós estamos fazendo. Não muda em nada a nossa expectativa, os ganhos de melhoria de eficiência eles vão aparecer e eles serão bem bons. A gente vai levar digamos assim, o nível, diminuir a volatilidade dessa produção. O Roberto, quando fala dias bons e dia ruim, então tem dia que produz bem e tem dia que não produz bem. A gente vai subir essa barra aqui para cima e vai ter uma estabilidade bem melhor da produção do campo. Tá? É isso que a gente espera entregar aí nos próximos meses. Perfeito. Muito obrigado e parabéns mais uma vez. Obrigado, Christian. A nossa próxima pergunta é do Gabriel Barra, do Citibank. Gabriel, pode falar. Olá, pessoal. Obrigado por pegar as perguntas aqui. Parabéns pelo resultado. Foi realmente um ano bem forte, tanto operacional quanto financeiro para a companhia. Acho que se eu pudesse voltar até no primeiro ponto, Roberto, eu sei que é muito cedo para a gente falar com mais detalhes sobre essa questão do imposto de exportação, mas é uma coisa que, não só financeiramente, mas também em termos regulatórios e de incertezas que cria para o setor, até com relação a investimento, M&A, é super importante. Então, eu queria voltar um pouco nesse assunto, principalmente em relação aos futuros investimentos da companhia, né? Acho que queria ouvir, primeiro, se vocês chegaram a falar, e aí talvez o Emiliano também possa ajudar nessa, como que foi a conversa com o governo, se teve essa conversa ainda, até em relação à perspectiva para frente. O que vocês estão esperando pós esses 120 dias em relação ao plano do governo, em relação a esse imposto de exportação, ou até políticas, impostos, etc., para o setor. Se vocês tiverem esse diálogo com o governo e pudesse dar um pouco mais de cor para a gente, ajudaria muito. Indo um pouco mais para a parte operacional, e aí talvez o Francimar pode ajudar nessa, falar um pouco sobre esse segundo poço produtor ali de Frade, o que a gente pode esperar em termos de produtividade, o quanto que ele pode agregar, dado que os últimos poços, vamos dizer, têm surpreendido positivamente o mercado. E aí, por último, se eu desculpa me prolongar aqui, mas só em relação ao custo de comercialização, o Milton chegou a falar ali sobre o custo de estocagem, etc. Ali também vai ficar o custo de transporte desse petróleo para esse estoque de 2 milhões fora do Brasil. Como que vocês vão pensar nisso? E se pudesse dar um pouco mais de cor em relação ao custo, tanto de transporte Brasil até US Virgin Islands ali, e o quanto que seria de custo por barril. Eu sei que é difícil, dado que é uma conta anual, mas se pudesse dar um pouco mais de cor em relação ao custo dessa estocagem, ajudaria também. Bom, vou começar falando do mais fácil, que é o custo. Aí depois vou passar para o Emiliano e Francimar aqui. Sim, essa linha, o que acontece ali é o seguinte: nós hoje estamos migrando um pouco o nosso departamento de comercialização, trading, né, que a gente chama. Antigamente a gente só fazia entregas que nós chamamos de FOB, que é no FPSO. Então nós entregávamos o óleo no FPSO, vinha lá um navio de uma trader, normalmente, uma trading company, pegava esse óleo, naquele momento aquele óleo passava, a gente fazia o BL, que a gente chama, que é o documento de exportação do óleo, e tchau. Feita a venda, acabou. E aí a gente
recebia um valor líquido de um certo desconto, que já incluía o frete desde o FPSO para frente. Hoje, a gente, no primeiro trimestre, e aí um pouco a mudança da nossa estratégia de comercialização, porque agora a gente vende 2,5 milhões por mês, tá? É bastante isso, né? Então, isso agora gerou volume para que a gente possa começar a experimentar novas modalidades onde a gente entrega o óleo. Então, agora, no primeiro TRI, a gente já entregou o óleo em algumas coisas. Isso faz com que a gente tenha mais acesso a clientes. A gente acessa diretamente a refinaria. Antes, a gente não acessava sempre a refinaria, somente as refinarias que tinham capacidade de vir buscar o óleo. Agora, a gente acessa a refinaria que não tem capacidade de buscar o óleo e a gente entrega o óleo naquela refinaria. Então, ampliou o nosso leque de clientes e aí, com isso, obviamente, a gente espera ter uma precificação mais ajustada. Agora, o que faz na prática é que tem coisa que a gente entrega no FPSO e tem coisa que a gente entrega lá. Então, para a gente poder ajustar esse negócio, a gente criou a linha de custo de comercialização, e aí esse custo de comercialização vai incluir todos esses custos de transporte, de armazenagem, tudo isso, tá? Para que aquela linha de baixo ela seja comparável a uma linha FOB, tá? Como se fosse assim, aquela linha no FPSO, o quanto a gente gerou de dinheiro. Naquele quarto TRI, a gente levou para o Caribe 2 milhões de barris, a gente gastou mais ou menos $3 algo, tá, para levar para o Caribe, e a gente gastou 50 centavos por mês de armazenagem no Caribe. Ali naqueles 9 milhões para os dois, eu sei que ali não chega a quase 5 e tal, ali tem um pouco de adiantamento, porque a gente fechou o contrato de armazenagem, foi um contrato mais longo, ele não é totalmente variável, tem uma parte fixa, a gente já lançou um pedaço maior da parte fixa ali no 4 TRI e tal, mas enfim, custo para você levar para o Caribe é de 3,5. Depois, não é que você tem 3,5 de custo, porque depois quando você está no Caribe, você está numa rota melhor de navio, então você consegue vender VLCC, você consegue, não é que você perde os 3,5, sabe? Você também não é que você, eu vendi por 3,5, depois dali para frente eu tenho 3,5 de desconto. Não é uma conta tão linear assim, você leva o teu óleo para um lugar que você tem mais demanda, você tem mais rotas de navio, rota de VLCC, e assim por diante. Mas a nossa cabeça na medida do possível, não utilizar aquela armazenagem. Tá? A gente está comprando, aquele é mais uma válvula de escape para essa situação sui generis que aconteceu em dezembro, mas não é uma coisa que a gente vai usar todo o tempo. A nossa cabeça sim, entregar CIF, entregar FOB e tal, mas sempre que possível vender direto vender direto sem ter necessariamente que passar por lá. O Emiliano quer falar um pouco Claro, fazer um pouquinho mais de cor. Gabriel, tentando detalhar um pouquinho mais sobre essa questão do imposto de exportação. Como eu falei, a medida é super recente. O mercado tomou conhecimento dela anteontem, no final do dia. Um pouco mais de informação já para a noite, e a medida provisória foi publicada ontem de manhã. Então, assim, todo o setor reunido através das entidades de classe, que são várias aí que representam os nossos interesses, estão ainda avaliando tanto os impactos quanto as medidas e as ações a serem tomadas com diversos stakeholders e também públicos, né, envolvidos nisso, o governo, através da agência, do Ministério da Economia e outros envolvidos nisso. Então, assim, ela é muito recente. Essas conversas vão ganhar corpo, eu acredito, agora, nos próximos dias, até em função da natureza, que é uma medida provisória, que vai evoluir para um processo legislativo. Então, vai haver um grande debate sobre isso. Agora, como você já bem colocou, a medida ela tem textualmente escrito, ela tem uma validade específica, se não me engano, no artigo 7º, já não estou aqui com ele na mão e na data, mas ela tem uma validade específica. Agora, eu acho que a gente tem que aguardar a evolução nos próximos dias e meses aí que virão, e certamente isso vai gerar muita discussão, tanto via as empresas, as entidades de classe, quanto quando essa questão for abordada através do processo legislativo. Então, eu acho que, por hora, é o que a gente pode falar, a gente não pode dar muito mais cor que isso. É difícil, mas a gente tem que ter serenidade agora e aguardar um pouquinho, enfim, e dar um pouquinho de tempo ao tempo. Tá?
Do nosso lado, vamos lá. Do nosso lado, que é o que está na nossa mão, vamos lá. Bom, assim, dá um pouco mais de informação sobre o poço. O poço foi num reservatório, como eu mostrei lá, que já conhecido e tal. Ele está numa região que a gente acreditava um infio, ou seja, de um reservatório ali que já está em produção, mas realmente veio num padrão muito melhor. A gente achou uma pressão melhor. Para o próximo poço, a gente acredita que, a gente já adiantou um pouco em algum momento do mercado, a nossa expectativa inicial é estar em torno dos 4.000 barris por dia, e se mantém nisso. Só para lembrar, todo mundo espera que todo mundo que a gente dá não é que vai ser maior, não é isso, a gente sempre faz nosso plano, qualquer projeto que a gente faz, seja perfurar um poço ou alguma aquisição, a gente tenta se procurar pelo lado mais conservador, né? E segue nesse caminho. O ano passado a gente entregou um poço acima da expectativa, o outro poço foi dentro da expectativa. E depois ainda teve um soluço no poço. Então, não é sempre que a gente tem um golaço assim, não. Tá? Então, é nessa linha aí. Ótimo. Muito obrigado, pessoal. Super claro. Obrigado a você, Gabriel. Obrigado, Gabriel. A nossa próxima pergunta é do Marcelo Gumiero, do Credit Suisse. Marcelo, pode falar. Pessoal, boa tarde. Obrigado por terem pego minhas perguntas. Até alguns follow-ups só com relação às perguntas anteriores, já falando de frade. Queria que talvez, se vocês pudessem, né, dar alguma medida, alguma métrica de produtividade para, vamos dizer assim, essa terceira, né, fase do ativo, se você já tem algum tipo de assessment sobre isso. Talvez alguns outros follow-ups rápidos, se tem algum update com relação aos processos, né, potenciais processos de unitização de Itaipu com o Parque das Baleias, Arapuçá com Roncador. E por fim, se vocês têm algum update sobre aqueles poços que estavam com a produção parada no início do ano, né, o MUP3, o Tubarão Martelo 4 e 8, se tem alguma expectativa de volta, ou se já voltaram à produção. Obrigado, pessoal. Deixa eu vou começar aqui com o processo de unitização. Esse é um processo que está acontecendo, Arapuçá está sendo unitizado com roncador, sim. A gente já teve algumas discussões técnicas, esse é um processo bem técnico. Eu acho que vai se desenrolar aí ao longo dos próximos 6 meses ou alguma coisa. Eu acho que antes do final do ano a gente já vai ter esse negócio bem delineado, bem delimitado, porque até a gente precisa colocar Arapuçá em funcionamento, né? Nós e Roncador também. Então, assim, é um interesse mútuo, tá? Mas esse é um processo bem técnico, ele está andando. Eu não quero dar muito guidance aqui, falar muito sobre para que lado vai, para que lado vem. E Itaipu com parques das baleias, não, deixa de lado, porque a gente, assim, isso é uma coisa muito incipiente, nós não sabemos, a gente ainda está olhando, pensando ali o que fazer. Itaipu, para a gente, no final da história, ele é meio que uma opção, e a gente está vendo se tem alguma possibilidade de desenvolver o campo, se não tem, se existe essa utilização, se não existe. Então, assim, esse é um super long shot. O de roncador, sim, está acontecendo, mas eu acho que é um processo aí que ainda leva mais pelo menos 6 meses. Tá? Terceira fase e os postos parados, né? O MP3A e o... Eu toco isso aí. Assim, terceira fase Frade, não dá para dar número ainda, né? A gente está amadurecendo isso. Obviamente, pela característica, se você olhar o histórico do campo, o tipo de reservatório, você tem uma ideia ali, né? Então, mais na frente, daqui a alguns meses, a gente tem uma posição um pouquinho melhor sobre isso. Compartilho com vocês. Postos que estão em manutenção, nós temos 3 postos offline ainda, né? Postos produtores que estão em manutenção. Os 2 de Tubarão, a gente está com sonda e barco de intervenção submarina nesse momento lá. É questão de mais algumas semanas para a gente estar com isso pronto. Então, acredito que até abril, no máximo, aí a gente está voltando à produção. Nosso esforço é para março ainda. E o MUP3 em Frade, da mesma forma, a gente estava com a sonda lá, está tentando reparar a unidade. Vai demorar um pouco aí, e aí é a mesma casa de final de março para abril, é o que a gente está mirando nesse momento. Entendido, pessoal. Muito obrigado pelas respostas. Obrigado, Marcelo. A próxima pergunta é do André Vidal, da XP.
André, pode fazer a pergunta. Boa tarde a todos. Obrigado por pegar aqui minha pergunta. Eu tenho uma aqui, na verdade. Como é que está o processo de atualização de reservas? E aí, perguntando especificamente sobre frade, ele já foi fechado? E aí eu pergunto isso se, de alguma maneira, esses resultados aí que acabaram de sair do MUP5, eles já vão estar contabilizados nesse número que vai sair? Ou, na verdade, significa que talvez ele possa ter uma nova revisão quando sair o relatório de 2024? E não sei se talvez vocês possam dar alguma ideia, alguma cor aí sobre o que a gente pode esperar de aumento de 1P e 2P frente ao que veio no relatório do ano anterior. Eu não quero dar eu não quero dar nenhum guidance a respeito do que vai acontecer com o P e 2P nesse momento. O que eu posso dizer é que se a gente pegar o relatório do ano passado, retirar a produção, nós teríamos, vamos dizer, a base de 2020 e do final de 22, começo de 23. Essa base ela vai ser aumentada por 3 fatores, tá? E é isso exatamente que nós estamos fazendo. Nós estamos no meio do processo de certificação, por isso que eu não quero dar muito guidance aqui. Então, essa base ela vai ser aumentada por 3 fatores. Ela vai ser aumentada por causa do ODP4, que teve uma produção além do esperado, e aí o reservatório também foi superior, maior do que o esperado. Então, esse delta, nós já tínhamos dentro da nossa certificação anterior, tínhamos 10 milhões de barris de reserva ali, de 1P. A gente só vai falar de 1P, tá? Agora esse número aumentou, tá? Então, aí vai ter um aumento. O MUP5, que é esse poço que nós acabamos de colocar em funcionamento, também vai ter um aumento, porque nós esperávamos uma vazão de 6 mil barris por dia, e aí veio 8 mil barris por dia, um reservatório com uma pressão original um pouco maior e tal. Então, ali também nós deveríamos ter mais um acréscimo. E o último ponto que deveria nos trazer um acréscimo seria a injeção de água. Se você olhar o relatório de reservas, a injeção de água em frade, ela estava inteira no 2P, que é uma coisa sui generis, né? Não é sempre assim, mas ela estava nesse caso específico porque nós não tínhamos autorização para injetar água. Nós conseguimos a autorização, nós voltamos a injetar água, então esse negócio sai do 2P e vai para o 1P. Então, esses 3 pontos melhoram frade, tá? Existe uma discussão a respeito de Albacora, que um dos postos que a Petrobras abriu lá atrás em outubro, setembro, um daqueles postos também veio com uma vazão um pouco melhor, então ali pode ser que tenha alguma pequena melhora, mas é isso, o Arru, por óbvio, não vai ter nada, e polvo é praticamente reserva do ano anterior, menos produção, reserva do novo ano. Tá? Então, deve ter uma pequena melhora ali, deve ter uma melhora com relação à frade, deve ser uma melhora boa, assim, é uma melhora perceptível, e Albacora vai ter uma pequena melhora, é isso. Tá? E a gente deve divulgar. Milton é que está conduzindo o processo lá com a Degolier, junto com o pessoal do Francisco Mário. Já está bem avançado essa análise, então, fazendo essas revisões todas dos pontos que o Roberto falou. Diria que, final de março, a gente deve estar concluindo o trabalho para emitir logo na sequência. Perfeito, super claro. Se eu puder fazer mais uma pergunta aqui, Roberto, assim, falando um pouco de M&A, assim, o Parque das Conchas saiu do radar, né? A Shell desistiu de vender o ativo, e aí um outro target potencial que já foi muito comentado no passado é Peregrino da Equinor, né? E saíram algumas notícias na mídia aí que Bacalhau vai atrasar em relação ao cronograma original. Você de alguma coisa enxerga esse atraso como eventualmente sendo negativo, podendo atrasar uma eventual decisão aí da Equinor de vender esse ativo? Eu acho que pode atrasar. Sinceramente, eu acho que pode atrasar. Eu acho que uma das coisas importantes para todas as empresas, né, e no caso da Equinor não é diferente, é manter a capacidade operacional. Então, uma coisa que a Equinor, obviamente, não vai querer é se desfazer da capacidade operacional e depois ter que remontar essa capacidade operacional. Para ela seria... Eu estou falando assim, pelo amor de Deus, estou falando em nome da Equinor, não tem nada a ver com
Só uma... Eu acharia, tá? Então, talvez fazer uma coisa que você passe a operação de uma maneira mais contínua, talvez seja melhor. Então, assim, eu não sei, é uma incógnita. Agora, também, se você me falar assim, vai começar em 25, processo de venda, um processo de negociação, depois da aprovação de ANP e tudo, é um processo que leva 12 meses. Não leva muito menos do que isso, não. Tá? Então, assim, pode ter uma coisa, mas eu não acho que seja uma coisa tão grande. Vai atrasar 3 anos. Não é isso. Talvez, assim, alguns meses. Então, também é um equilíbrio fino, sabe? É um negócio difícil de você dizer. Não é que bacalhau escorregou de 2024 para 2027. Não. Eles estão sofrendo da mesma coisa que todo mundo sofre. A gente também, você vê que a gente estava falando da terceira fase da campanha e não tem dificuldade de equipamento, vai de linha, serviços. Eu imagino que eles estejam padecendo desse mesmo mal. Enfim, eu não acho que seja uma coisa tão dramática, mas me parece fazer sentido do ponto de vista empresarial, de que você não perca a capacidade operacional para depois ter que recriar, né? Super claro, muito obrigado, viu? Obrigado, André. A próxima pergunta é do Gustavo Sádica, do BBI. Gustavo, pode falar. Opa, boa tarde, Milton, Roberto, José e Francilmar. Bom, a maioria das minhas perguntas já foi perguntada, mas a minha pergunta que sobrou é de Albacora Leste, né? Quando vocês falam de subsídios 23, né, seriam aqueles 3 poços, né, que são 2 infill drillings e um talvez em Arapuçá, né, se eu não me engano, ou é outra coisa? E como a gente deve pensar nessas perfurações a partir do ano que vem, né? Acho que, se eu não me engano, em Albacora Leste, né, você teria uma sonda específica para aquele campo, né? E se vocês podem acelerar essas perfurações ano que vem e se a gente poderia esperar para Albacora Leste alguma coisa parecida com Frade em termos de produtividade por poço e investimento por perfuração. Obrigado, pessoal. Bom, então é o seguinte, Albacora Leste, a gente tem aquele plano que já divulgou para vocês antes, né? Assim, esse ano, ele é um ano que ele vai ser focado, tem lá uns 2 poços que a gente tem que fazer intervenções submarinas, trocar umbilical, trocar linha, não é uma nova conexão de um poço novo, é um poço que já está lá, mas está parado por falta de equipamento, o equipamento está danificado. A gente vai fazer essa manutenção, no segundo semestre desse ano deve entrar. Ano que vem, a gente já tem um programa pré-montado, né? Ao longo desse ano, como é normal agora, a gente, dentro de casa, vai aprofundar os estudos, deve ter alguma reformulação, até o final do ano, digamos que eu tenho uma revisão muito mais detalhada, e aí a gente passa. O campo de Albacora Leste tem um potencial gigantesco, né? A gente já passou em alguns momentos, ele tem 4 vezes o volume de óleo conhecido do que Frade, então são 4,5 bilhões de barris, muitos reservatórios de excelente qualidade. Basta lembrar que a Petrobras abriu um poço agora em setembro, numa região em fio, ou seja, um reservatório que já produzia, e esse poço começou a produzir, está produzindo mais de 10 mil barris, capacidade. Então, tem regiões com potencial muito bom e a gente vai refinar isso. O momento hoje do mercado, ele tem um pouco estressado na questão de equipamento, então, como a gente pegou ativo agora, a gente vai refinar esse plano, está antecipando aí para adquirir algumas coisas, encontrar outras. A briga ela é ter tudo pronto para ano que vem a gente conseguir fazer o máximo. Antecipar, a gente vai sempre, nosso ímpeto aqui, nossa cultura é sempre tentar fazer o melhor e antecipar as coisas. Vai ser só uma questão da arte do possível. Ter o plano bem montado, conseguir equipamento, o principal, assim, os itens estratégicos, a gente já tem muita coisa em casa, tem sonda, tem barco mais ou menos programado ali, uma operação grande, e a gente vai tentar antecipar o máximo possível. Lá, mais segundo semestre desse ano, meados aí, segundo semestre, a gente vai ter um plano mais detalhado do que vai acontecer ano que vem. O que a gente já viu até agora é possivelmente aquele plano que a gente divulgou daqueles poços, né, 3 que já estavam para serem conectados, mais 5 para serem perfurados e tal. O que a gente está vendo aqui é que ainda tem outros 2 poços para serem feitos antes disso tudo. Né? São poços que estão fechados, e poços que a gente pode trabalhar, que são mais simples ainda. Então, a gente colocou coisas assim, eu chamei lá de
low-hanging fruits, né, em algum momento da apresentação, era isso que eu estava me referindo. Tem algumas outras coisinhas que a gente vai fazer antes ainda dessas conexões, que é uma boa coisa, né? A gente encontrou mais do que fazer no campo. Obrigado, ficou claro. Só uma última pergunta. Arapuçá mesmo, isso seria para quando, mais ou menos? A gente tem um poço em Arapuçá pronto para ser conectado. Aqui, Arapuçá é mais uma questão de unitização do que qualquer outra coisa. Então, eu acho que Arapuçá, vamos dizer, a gente tem mais uns 6 meses, 8 meses, talvez, de negociação para a gente chegar e assinar um documento que chama individualização de produção. Uma vez assinado isso, nós estaríamos prontos para colocar em funcionamento. Então, assim, não foge daquele nosso cronograma inicial, a gente está falando de final desse ano, começo do ano que vem, mas, enfim, não é uma coisa que depende 100% da gente, depende um pouquinho também do consórcio de montador. Né? Beleza, claríssimo. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, Gustavo. A nossa próxima pergunta é do Leonardo Marcondes, do Bank of America. Léo, pode falar. Opa, pessoal, tudo bem? Boa tarde aí. Obrigado por pegarem minhas perguntas. Bom, primeiro ponto aqui, eu queria entender qual a margem de melhoria na precificação que vocês esperam ter com essas diferentes estratégias de comercialização aí, dado que hoje em dia a gente já vê um desconto bem baixo pro Brent no campo de vocês, né? E meu segundo ponto eu queria perguntar para o Emiliano aqui, entender um pouco mais do entendimento dele sobre um ponto da taxação de exportação. Se acontecer de vocês exportarem, serem taxados, caso o Congresso vote contra a MP algum tempo depois, vocês conseguem ser reembolsados do valor do imposto pago? Obrigado. Olha, deixa eu responder essa aqui para o Galiliano. Eu acho difícil. Uma vez que você pagou o tributo, pagou o imposto, porque esse negócio assim, começa a valer, quando acaba e foi. Então, eu acho difícil. Tá? Com relação à margem de melhoria, com relação à comercialização de óleo, a gente assim, negociava a $3 de desconto e tal. Você pode ganhar ali, você pode ganhar $1, pode ganhar 50 centavos, $1. Não é que você vai ganhar $3, não é isso. Tá? Mas a grande melhoria que você tem é que você tem mais conhecimento da ponta, você tem mais contato com as pontas e assim por diante. Então, esse é um negócio interessante. As majors, elas todas começaram, né, esse braço de trading, as majors, elas todas começaram assim. Aí depois começa, eu vou também, já que eu tenho navio, já que eu estou com tudo programado para mim, sobra um espaço ocioso, e eu pego e levo óleo de outro, tal, não sei o quê, e aí você começa a ter lucro no trading e tal. Não é isso que a gente está buscando nesse momento, a gente está buscando só ter mais contato com as pontas, tá? Porque a gente acha que com esse volume de óleo produzido, de 2 milhões de barris, 2,5 por mês, lembra que a gente vende cargas de 1 milhão de barris, né? Então, você está falando de vender 2,5 navios por mês e tal, já começa a ficar, você começa a ficar um pouco na mão das trades, tá? Com esse volume, assim, você não tem muito player, sabe? Você está no mercado demais e tal, então é interessante você abrir um pouco o jogo e ter um pouco de contato com o seu cliente final. Essa é a ideia. Eu acho que esse é o maior ganho, assim. É mais para defender aquele desconto que a gente tem, número 1, e se tiver algum ganho, um ganho marginal, um ganho de 50 centavos, $1 no máximo. Perfeito. Obrigado, pessoal. Obrigado, Léo. A nossa próxima pergunta é do Tasso Vasconcelos, do UBS. Tasso, pode fazer a pergunta. Oi, Roberto, todo o time presente, obrigado pela oportunidade. Se eu puder fazer um follow-up, Roberto, na explicação sobre o estoque que está no Caribe, né? Você comentou que boa parte já foi vendido, certo? Mas ao final de janeiro, vocês ainda tinham os 2 milhões de estoques ali na região, né? Então, só para poder entender se todo esse volume já foi vendido ao longo de fevereiro ou se ainda tem algum volume restante.
E se vocês puderem também dar explicações como que foi feita essa movimentação contabilmente, se esse volume está dentro do CNPJ da PetroRio no Brasil, se alguma empresa já lá fora, porque a depender da primeira parte da pergunta, só para entender se eventualmente poderia ter algum impacto nessa nova taxação sobre a exportação de petróleo, sobre este volume também. E uma segunda pergunta, se tiver alguma novidade do processo de arbitragem com os indianos, qualquer update nesse processo também ajudaria a gente bastante. Obrigado. Obrigado, Tasso. O Caribe ali é o seguinte, nós vendemos ao longo do mês de fevereiro esse volume, tá? E ele está sendo entregue agora ao longo do mês de março. Esse volume já foi exportado, ele está no Caribe já, ele não está no nome da PetroRio Brasil, ele está no nome de outra empresa, porque ele já foi exportado, né? Para você tirar do Brasil, você exporta. Então, a gente já fez a exportação lá atrás. Então, esse volume não teria esse imposto. A gente deve vender 7 milhões de barris ao longo do TRI, talvez mais de 7 milhões, um pouco mais de 7 milhões de barris. Desses 7 milhões de barris, o que teria impacto, vamos chamar assim, dessa nova medida, seria uma coisa em torno de 2,5, é isso? Mais ou menos, tá? E o restante já foi. Tá? Então, é isso. Com relação sobre a arbitragem da IBV, até só para fazer, Roberto, é só o esclarecimento. Essa arbitragem ela tem natureza confidencial, a gente não pode ficar comentando por motivos óbvios que vocês conhecem uma arbitragem. Então, assim, o pouco que a gente fala, a gente já vem falando aqui, eu acho que é difícil a gente ficar dando status e update, mas ela está cursando normalmente e a gente espera que ela vá ainda cursar ao longo desse ano inteiro. Agora a gente não pode ficar, obviamente. Ele não deixa eu falar. Isso aí. Mas eu vou falar outra coisa. A gente está sim numa negociação, não com a IBV, mas com, eu já falei no passado, né? A Videocon, que é uma das sócias da IBV, ela está procurando fazer a cisão da IBV e vender a parte dela. E a gente está participando desse. Ela fez um processo público, conduzido pela Deloitte. A gente participou desse processo, a gente colocou nosso bid para a parte da Videocon, que diz respeito a evento. Não tem nada a ver com a arbitragem, mas seria uma cisão, e aí essa parte poderia ser vendida. E a gente está tentando finalizar esse processo. Mas não tem muita novidade. Assim, é um processo super lento, o processo decisório é complexo. A gente refez nós tínhamos feito uma proposta em dezembro, eles pediram para a gente revisar, a gente revisou, deu entrada em fevereiro, e está nessa. Ainda não disseram nem que sim, nem que não, para ser bem sincero. E a arbitragem não tem muito o que falar. Tá claro, obrigado, pessoal. Obrigado a você. Obrigado, Tasso. Agora, não tendo mais perguntas, a gente vai encerrar a sessão de perguntas e respostas. Eu quero passar a palavra para o Roberto para fazer os comentários finais. Muito obrigado. Queria somente agradecer a todos, mais um ano bom da PetroRio. Muito obrigado aos nossos colaboradores que deixaram enfim, uma palavra aqui a determinação, a garra de vocês é que fez a diferença e faz a diferença da PetroRio ao longo do ano 2022 e vai fazer a diferença para o futuro. Então, muito obrigado a todos e até o próximo trimestre. Assim a gente encerra a teleconferência de resultados. Muito obrigado.